Meus queridos alunos do segundo período, notadamente da disciplina Teoria Geral do Processo. Passada esta primeira fase, essa primeira etapa, que acabou desembocando na primeira avaliação oficial, daremos continuidade aos nossos estudos, lembrando sempre de um princípio norteador do processo, é que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial. Ainda respaldados em princípios norteadores, princípios constitucionais do processo, nós sabemos que a todo aquele que é demandado é assegurado uma ampla defesa e o contraditório, com os meios e recursos a ele inerentes. Também sabemos que são sujeitos do processo autor, réu e juiz. São partes do processo aqueles que estão em litígio, aqueles em que entre eles existe uma contenda, existe uma demanda. Então, de um lado nós temos o sujeito ativo, o autor, do outro lado o sujeito passivo, o réu. Sabemos que o autor, ao peticionar, ele vai invocar o artigo 319 do Código Processual Civil, direcionando o seu requerimento junto ao juiz, conforme já foi dito em aulas passadas. Mas esta é a versão do autor, do requerente. E o réu, aquele que está no polo passivo, tem todo o direito de saber por que está sendo processado, sob pena de violar um princípio constitucional, que senão todos os atos serão nulos de pleno direito. Entretanto, sabedor de que o juiz é a peça principal, porque cabe a ele decidir aquela questão, botar fim ao litígio, é certo que ele vai se valer dos chamados auxiliares, seja esses auxiliares do quadro permanente, seja eles de um quadro não permanente, transitório, vez que esses auxiliares nem todos participam de todas as demandas. Como serventuário, como auxiliar eventual, nós temos o perito, mas nós temos uns profissionais, uns auxiliares, no quadro permanente, que é o senhor oficial de justiça e também o chefe de secretaria, o escrivão. Então, é em cima dessas pessoas que nós conduziremos a aula de hoje. O juiz faz duas coisas, despacha e sentencia. Acontece que para que ele possa sentenciar, por força da lei maior, haverá de ser assegurada a ampla defesa e o contraditório. Aí ele recorre aos seus auxiliares. Então, eu estou me reportando a dois atos distintos, que são a intimação e a citação. Então, nós vamos diferenciar o que é uma citação, o que é uma intimação. Com relação à citação, o artigo 238 do CPC é bem claro. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Então, eu deixo de ter uma relação linear e passo a ter uma relação triangular, autor, réu e juiz. É neste momento em que quem está no polo passivo é chamado para integrar a relação processual, é que ela vai se tornar válida através da citação. Agora, quem procede a essa citação? Quais são as formas que o nosso diploma legal elenca para que aquele que venha a compor a relação processual, para que o executado
venha compor a relação contratual ou para que o interessado venha a compor a relação processual, nós vamos nos valer das seguintes formas de citação. Veja que a citação, como um ato em que a pessoa é chamada para compor a relação processual, esta citação poderá ser feita pelo correio, pelo oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe de secretaria, por edital ou por meio eletrônico. Então, dessas aí a mais comum é pelo correio. Mas nem todos os feitos a citação poderá ser feita pelo correio, certo? É comum se valer da citação pelo oficial de justiça. Então, o oficial de justiça na porta da sua casa, ele está praticando um desses atos, está intimando-o, né, que é um ato diferente da citação, ou procedendo à citação. Veja que a citação será feita pelo correio, exceto nos seguintes casos: nas ações de Estado, quando o citando for incapaz, quando o citando for pessoa de direito público, quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar da correspondência, ou quando o autor, quando o sujeito ativo, justificadamente requerer a citação de outra forma, notadamente por oficial de justiça. Então é certo que até mesmo o chefe de secretaria poderá proceder à citação, desde que o réu compareça espontaneamente na secretaria e ali ele toma conhecimento do feito. Então, o escrivão-chefe de secretaria certificará da citação que ali foi feita. Uma outra forma de suprir a citação seria no caso dele constituir um advogado e o advogado comparece já nos autos com procuração. Então, supre a citação quando o advogado comparece espontaneamente nos autos. Lembrando que, se a citação não for válida, tudo vai por água abaixo. É necessário, é condição sine qua non para que o processo tome o seu ritmo normal, a marcha processual, uma citação válida. Agora surge uma pergunta: quantas citações ocorrerão no processo? Apenas uma. O réu, o interessado, o executado, ele é citado somente uma vez. Qualquer ato a posteriori é a chamada intimação. Então, quantas citações acontecerão? Uma. Quantas intimações acontecerão no processo? Várias. Mas o que seria a intimação? A intimação tem a sua previsibilidade no artigo 269 do Código Processual Civil. Então, a intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Então, se o juiz já prota uma sentença e daquela sentença vem as partes tomar conhecimento, as pessoas serão intimadas. Se precisar de um auxiliar permanente, de um auxiliar temporário, e precisa de um intérprete, precisa de um perito, ele será intimado. Testemunha não é citada. Repita-se, não se cita testemunha. Testemunha não é parte no processo. Parte no processo são aqueles que estão demandando. Portanto, intimações poderão acontecer tantas quanto forem necessárias dentro de um processo. Não tem limite. Citação apenas uma vez, porque nada mais é do que a convocação, o chamamento para que
o interessado, que o executado venha a compor a relação processual.